Gente, vamos embora? Vamos falar rapidinho de Libertadores, de Sul-Americana, encerrada aí a fase de grupos. Tivemos mais alguns classificados, algumas classificações com decepção, é verdade. Tá, vamos começar pela Libertadores aqui. O Fortaleza foi visitar o Racing na Argentina, acabou perdendo por 1 a 0. Pô, baita golaço, hein? Baita golaço do cidadão, esqueci o nome. E mesmo com a derrota, em virtude do resultado de Colo-Colo e Atlético Bucaramanga, o Fortaleza está classificado para a próxima fase da Libertadores. Veio com uma pitada de sorte também, mas a coisa acabou dando tudo certo. E tamo lá, né? O Leão do Psi tá lá, aqui, ó. Sorteio ainda tá para rolar, tá? O sorteio, então ainda não temos a definição das oitavas de final. Mas tá aqui, ó. Fortaleza acabou se classificando e o Colo-Colo venceu o Atlético. Amargou aí, né? O sonho do Atlético Bucaramanga de repente se classificar. Vai jogar a repescagem da Sul-Americana e o Fortaleza segue na competição para nossa alegria, né? Como diria o meme das antigas, para nossa alegria. Sul-Americana, Grêmio Esportivo Luquenho. Cara, o Grêmio chegou a ter, em dado momento do jogo, 2 jogadores a mais, né? Já no primeiro tempo teve um jogador a mais, já lá mais pro final do segundo tempo teve 2 jogadores a mais, né? O Esportivo Luquenho, 2 expulsos, e o Grêmio se mostrou incapaz e ineficiente de marcar pelo menos mais um golzinho e aí conseguir garantir a sua classificação direta para as oitavas de final da Sul-Americana. Então, acabou vencendo, mas acabou ficando em segundo e infelizmente, ou felizmente, não sei, veja como você quiser, o Grêmio vai jogar a repescagem. Eu nunca acho bom. Tem o lado, a gente pode ver o copo pela meio vazio, meio cheio, o que eu falo. Tem o lado bom que você tem mais calendário, o time não tá jogando legal, precisa ganhar casca, precisa ganhar cor, precisa ganhar confiança. Então talvez um jogo a mais faça com que o time chegue mais pronto para as oitavas de final, se é que vai chegar. Eu acho que tem um certo valor para algumas equipes que precisam consolidar o seu trabalho. Então, se tem o Vasco, por exemplo, acho que o Grêmio passa por esse momento. Claro que a classificação direta seria melhor. E pelo desenho da partida, da forma como foi, das oportunidades que criou, o Grêmio podia ter se classificado de forma tranquila, assim como o Atlético Mineiro, uma vergonha. Cara, não vou falar vergonha, vai. Eu acho que vergonha é um termo muito forte, mas uma baita de uma decepção a campanha do Galo nessa fase de grupos da Sul-Americana. Uma baita decepção, um grupo fraquíssimo. Isso mostra que o nível do Atlético Mineiro hoje, o nível de futebol praticado Não tô falando que o time é fraco, eu tô falando o futebol praticado hoje. O futebol praticado pelo Atlético hoje é fraquíssimo. Fraquíssimo. E isso a gente só vê a campanha que fez esse grupo e acabou ficando em segundo nesse grupo. Que, cara, tinha. Vou até trazer aqui a tabela, a classificação, porque uma loucura, né? Uma loucura que conseguiu protagonizar o Galo nessa Sul-Americana. O Fluminense não deixou dúvidas, venceu por 2 a 0 e como o Grêmio, o Atlético também teve oportunidades, hein? Teve gols anulados, acabou tomando um gol de pênalti, bizonho, enfim. Fluminense não deixou dúvidas, foi lá para vencer, para ganhar, para classificar e garantiu a sua classificação. O Flu que começou mal, chegou o Renato Portaluppi, começou a ganhar confiança, começou a jogar futebol legal, o time começou a rodar muito bem e eu acho que está cada vez mais preparado para fazer. O grupo é muito difícil, não dá para a gente negar aqui, mas eu acho que está cada vez mais preparado para jogar aí a Copa do Mundo de Clubes. Acho muito complicado, né? O grupo do Flu, infelizmente, não favoreceu tanto, mas se divertir, cara. Eu acho que é pro torcedor se divertir, aproveitar o momento, porque é um daqueles. Nada a equipe tá jogando a primeira Copa do Mundo de Clubes, primeira edição. Então acho que isso é algo muito marcante, é algo muito importante. E acho que tá jogando um futebol legal, tá com a confiança ideal para ir para lá e fazer bonito. Eu acho que a gente vai ter coisa boa aí dos brasileiros na Copa do Título. É inimaginável pensar em título agora, mas eu acho que fazer uma campanha legal é o que a gente espera. E eu sempre falei aqui, a minha grande preocupação era o Flu pelo início de temporada. E agora não. Agora eu acho que a gente vai ter uma participação bacana do Fluminense também, tá?
Vamos trazer a tabela da Sul-Americana primeiro, depois a gente passa pelos jogos já do famoso playoffs, da repescagem. Eu gosto de chamar de repescagem, tá, gente? Peço perdão aqui. Playoff pra mim é a oitava pra frente, né? É porque aqui é meio que se fosse um playoff antes, né? Já começou o playoff, na teoria, né? O playoff é o mata-mata. Mas eu meio que gosto de chamar de repescagem, né? Eu prefiro, eu sou o saudosista, né? Sou das antigas. Tá aqui o Grêmio, 12-12 com o Godoy Cruz. Precisava fazer mais um golzinho, não conseguiu. O resultado de Godoy Cruz e Atlético Grau, por um momento até favoreceu, mas infelizmente pro Grêmio o jogo acabou empatado e com isso o Grêmio precisava de mais um golzinho aí, pelo menos para conseguir um saldo de gols e de repente empatar em saldo de gols com o Godoy Cruz. Eu não sei como é que ficaria depois, mas pelo que a galera tava falando na transmissão, era só mais um gol, o Grêmio ficava em primeiro. Eu não sei todos os critérios de empate, como é que funciona, né? Se tem duelo direto, enfim. Peço até perdão pro torcedor. Fluminense aqui, classificação direta, primeiro colocado, não deixou dúvidas. Venceu o jogo que precisava ser vencido contra um rival direto. E o Once Caldas, em virtude do resultado, vai jogar aí a repescagem. O grupo do Vasco a gente já passou. E o grupo fraquíssimo do Galo, um grupo com Cienciano, Caracas e Iquique. Iquique. O Galo acho que perdeu do Iquique, se eu não me engano, não foi isso? É aqui, ó. O Galo perdeu da punjante equipe do Iquique. Eu lembro até que o Cuca falou que ele ficou meio pá, né? Ele ficou meio cabreiro com esse resultado. Mas enfim, não jogou como deveria ser jogado, não respeitou os adversários e não respeitou a competição. E é o que eu falei, num grupo fraquíssimo como esse, você ficar em segundo, isso mostra muito o reflexo do que é o futebol do Atlético Mineiro hoje. Não está bem no Campeonato Brasileiro, não fez uma boa campanha na Sul-Americana, ou seja, apesar de eu achar que tem um bom elenco, não acho que o elenco do Atlético é uma merda, é um lixo. Acho que é um bom elenco, é um elenco forte, na minha opinião. Tem jogadores fortes, de muita personalidade, de muita qualidade técnica, mas o futebol praticado hoje é pobríssimo, né? Extremamente pobre de repertório, de recursos e de protagonistas também. E é por isso que eu acho que o Galo vai jogar essa repescagem, esse playoffs. Bom, desses confrontos de playoffs, vamos lá. Grêmio vai encarar o Alianza Lima, parada é dura, não é fácil o desafio aqui pro Grêmio, mas eu sou mais Brasil, acredito na força da camisa do Grêmio. O Atlético Mineiro pegou o Atlético Bucaramanga, acho um bom adversário pro Atlético, apesar do Atlético não estar jogando um bom futebol. Eu não tenho lá grandes confianças, né? Porque perder do Iquique é complicado. Pô, gente, ó, vocês vão falar, tá desrespeitando a equipe, né? Sempre tem um outro que. Gente, não é desrespeitar, né? Não é desrespeitar. A gente, né, que acompanha o futebol há um tempo, sabe do que eu tô falando. Assim, cara, não existe nível de comparação com o elenco que tem o Galo. E assim, eu não preciso nem comparar a folha salarial, eu nem preciso ver. Porque tem gente que gosta de ver a equipe, como é que eles foram no campeonato nacional, o que eles alcançaram, saldo de gols. Cara, eu não preciso ver isso. É só a gente pegar os últimos anos, o que cada um fez, se mudou muito o elenco, se não mudou, e você chega à conclusão de quem é melhor ou não. Eu pego eu faço um retrospecto recente. Eu não preciso de muita coisa. Em um ano, o Atlético Bucaramanga se tornou a maior potência do futebol sul-americano? Não, pô. Então, assim, é um adversário para mim bom para o Atlético pegar, na teoria fácil, mas em virtude do que o time está praticando hoje, eu acho um duelo difícil. O Bahia, eu acho que pega um adversário complicado e também pela, as deslizadas, né? Os vacilos que veio dando no final, na reta final aí da Libertadores. Eu também acenderia o sinal de alerta aqui. Isso aqui não é uma partida comum, uma partida ordinária. É uma partida que tem que ser encarada como tem que ser eliminada. O nome diz aqui, playoffs. Eu chamo de repescagem, que eu falei, eu sou das antigas, mas é playoff. Tá fora. Você está fora. Tá? Então, assim, é uma etapa anterior às oitavas de final. Então, assim, pensando em calendário, em conquistar, em termos esportivos, em conquistar glórias e glórias, e em termos financeiros, mais grana, né? Mais grana a cada etapa que você avança. Eu acho que é uma etapa fundamental aqui para o Bahia superar. Acho que a parada mais difícil de todos, assim, disparado de todos os brasileiros, é o Vasco, que vai encarar o Independente Del Valle.
tem altitude lá, é um confronto dificílimo, tá? Dificílimo eu já vi gente falando, o Independente, o que ele vem fazendo nos últimos anos, olha, o que o Independente vem fazendo nos últimos anos, para mim é uma decepção. Não vá na onda da galera que tá falando isso. O Independente é sim uma das equipes interessantíssimas do continente. É uma equipe que está seguindo um modelo de gestão que dá para a gente equiparar com algumas equipes do Brasil, né? Sanitizar dívidas, ter um processo de gestão mais profissional, como fizeram o Palmeiras, o Flamengo, o Fortaleza, né? E tantas outras equipes aí no futebol brasileiro. O Independente Del Valle é uma equipe que seguiu por esse caminho também. Mas até aí, cara, chegou a ir em fases avançadas de Libertadores e Sul-Americana. Acho que ganhou Sul-Americana também, né? Em anos recentes. Mas nos últimos anos, as campanhas do Independente Del Valle têm sido, para mim, decepcionantes. Decepcionantes. Então, é óbvio que é sempre uma equipe a se ficar de olho. Ela é uma equipe organizada, é estruturada, tem altitude a seu favor, né? Não é aquelas equipes que na altitude só jogam porque tem altitude, mas o time é um bagre. Não, o Independente Del Valle é peixe grande, é um adversário a ser respeitado, mas não vá por esse lado. O que eles vêm fazendo nos últimos anos, para mim, do Independente Del Valle foram extremamente decepcionantes. Decepcionantes. Eu achei que, até pelo que se falava, eu não acompanho o futebol do Independente Del Valle, né? A gente sempre ouve todo ano, quando vai ter sorteio de Libertadores, competições aí da Conmebol, a gente sempre ouve a galera que acompanha mais o futebol sul-americano falar do Independente Del Valle. E aí sempre elogiando a gestão, como é que eles levam as coisas de uma forma profissional, como eles respeitam os processos e tudo mais, e com isso se tornando uma equipe mais responsável e conseguindo mais grana e conseguindo contratar melhor, jogadores cada vez melhores, né, com uma base interessante também. Então a gente sempre acaba ouvindo os especialistas e sabe que é uma equipe interessante. Sabe, é uma equipe que é a ser respeitada e que talvez de todas as equipes aqui na repescagem, nos playoffs da Sul-Americana, talvez essa seja uma das mais perigosas. Uma das mais perigosas. Agora, é só ver o que vem fazendo nos últimos anos. Não vem fazendo nada de muito irrelevante nos últimos anos, pelo menos a nível de futebol internacional, tá? Então, assim, você vai falar, campeão de Sul-Americana. Gente, eu descarto colocar o título de Sul-Americana. Eu acho que assim, é um título importante, mas daí a dizer que colocar isso, elevaram a equipe a um patamar superior por conta de um time de um título de Sul-Americana, eu acho que aí também se exceder um pouco. Claro que é importante, não estou menosprezando a competição, tanto que eu quero que um brasileiro ganhe, mas assim, nós estamos falando de Libertadores. Todo ano vai ter uma Libertadores, Independente Del Valle, tá lá, chega no mata-mata, vai complicar a vida de adversários, costuma ser uma equipe chata contra brasileiro, se eu não estou enganado, mas assim, os últimos anos bem decepcionantes do Independente Del Valle, se a gente falar de competições internacionais e aqui especificamente a Libertadores, né? É uma equipe que está acostumada a jogar Libertadores e por isso que é daquelas que estão aqui, para mim, uma das mais perigosas. Não a mais, mas uma das mais. Mas repito, para mim, isso é uma opinião pessoal minha, nos últimos anos, o Independente Del Valle tem sido uma decepção. Uma decepção. Eu achava que a esta altura o Independente Del Valle seria capaz de rivalizar um pouco mais com o futebol brasileiro. Porque sempre foi falando, equipe organizada, que leva a gestão a sério, não comete excessos. E talvez seja mais ou menos o caminho que foi o Fortaleza, né? Assim, eu imaginava que o Fortaleza, a esta altura, seria uma equipe que, pelo menos se a gente pensasse em competições internacionais, já fosse uma equipe com papel, com peso muito mais relevante. E ainda não chegou nesse grau de protagonismo. Então, acho que o Independente eu meio que coloco lado a lado com o Leão do Psy, né, com o Fortaleza. Duas equipes muito interessantes, com uma gestão muito bacana, mas que, nos últimos anos você achou que ia, que não ia, e meio que acabou decepcionando, né? Não se tornou, pelo menos, aquilo que eu imaginava, de ser uma equipe que iria rivalizar com as principais. Não que vai ganhar a competição, não é isso, mas que fosse rivalizar, que fosse, endurecer um pouco mais, e a verdade é que ainda não se tornou essa equipe. Pode se tornar, tem condições para isso, e é mais time que o Vasco, eu acho, mas
Vai ter tempo para trabalhar aí o Diniz. Espero que essa pausa aí da Copa do Mundo veia muito bem a calhar e que faça muito bem. Eu acredito muito nisso, acredito no trabalho do Diniz, um cara campeão de Libertadores e sabe como tem que jogar contra adversários como Independente. Ele vai olhar para o Vasco, sabe o que ele tem à disposição, sabe os problemas que ele tem à disposição. E ele vai olhar o Independente e com certeza ele vai saber o que é preciso para ganhar. Espero que ele não se pegue a alguns dogmas, a algumas teimosias e que jogue o jogo como tem que ser jogado, né? Contra um adversário que é sim superior, mas que, cara, né? Nada dá para bater, pô, ou não. O jogo mais difícil é lá. Cá, aqui, e o Vasco vai decidir aqui, em São Januário, aí eu acho que tem tudo pro Vasco fazer. Então o jogo, talvez a partida derradeira seja a primeira. Fora de casa, porque tem o peso da altitude, tem o peso da torcida, e talvez o Vasco segurando um bom resultado lá, trazendo para São Januário, acho que a coisa pode ficar bacana pro Vasco, tá? Gente, é isso, eu vou finalizar por hoje. Hoje vai ter jogo da seleção, hein? Seleção feminina, jogo bom, hein? Jogo bom para quem gosta de acompanhar o futebol feminino. Brasil e Japão, hein? Japão é uma baita seleção, uma baita seleção e jogo interessantíssimo na minha opinião, tá? 9h30 da noite, com o convite aí, vai ser um bom jogo, eu acho. Vai ser um bom jogo pra gente ver como é que tá o Brasil, do Arthur Elias e também ver como é que tá esse Japão, né? A Copa do Mundo Feminina tá chegando também, vai ser aqui no Brasil. Vamos ver como é que tá essa geração japonesa depois da Copa do Mundo que foi lá na Austrália e Nova Zelândia. Eu acompanhei muitos jogos, foi bacana demais. Vamos ver, né, se realmente continua aquela potência. Eu acho que sim, né? As japonesas jogam muita bola, né? Jogam muita bola. É isso, ó. Fica aquele convite, final de semana de Brasileirão. Última rodada antes da Copa do Mundo. Então, aqui, as equipes que vão jogar a Copa. Última partida, aquele último momento de preparação, levar assim na ponta dos dedos para ninguém se machucar, se desgastar a mais e chegar com força máxima na Copa do Mundo de Clubes. Eu acho que tá todo mundo meio que mirando isso, né? Vai ficar todo mundo meio vamos com calma, né? Queremos ganhar, mas vamos com um pouquinho de calma. Encerrando as atividades por hoje, muito obrigado, tá, gente? Valeu demais. Ótima sexta-feira para todo mundo. Excelente final de semana. Um forte abraço. De frio, né? Final de semana de frio. Aproveitem o frio. E até a próxima, gente. Beijos, abraços e tchau.